Olá! Neste vídeo eu vou mostrar como utilizar os métodos numéricos para resolver sistemas lineares e sistemas não lineares no software R. Vou começar considerando este sistema linear. 3x1 mais 2x2 igual a 5, x1 menos 2x2 igual a menos 1. Então vou abrir o software R. Estes métodos, tanto diretos quanto iterativos, estão implementados dentro de alguns pacotes. Então você vai precisar instalar no seu computador o pacote Pragma. Ele vai ser utilizado na fatoração LU e nos métodos iterativos de Gauss-Jacob e Gauss-Seidel. E o pacote MATLib, mais precisamente aqui para trabalhar com eliminação de Gauss. Bom, começo definindo a matriz A. Tenho aqui, olha, 3, 2, 1, menos 2. Então, faço uma matriz com os elementos 3, 2, 1, menos 2. Número de linhas 2, número de colunas 2 também. Eu estou escrevendo os elementos pela linha by row, sim. Então, coloco um T aqui de true. Vou definir esta matriz A. Vou definir o vetor B, 5 e menos 1. Então, faço uma matriz 5 menos 1 de duas linhas e uma única coluna. Como eu poderia resolver este sistema linear? Utilizando aí um clássico método direto, que é a regra de Cramer. Calculo o determinante da matriz A. Estou chamando ele de D. Deu menos 8. Agora, na minha matriz A, eu preciso tirar a primeira coluna e colocar o vetor B. E aí, calcular este determinante. Isto para calcular o x1. Então, olha, determinante, cbind. Eu vou montar uma outra matriz. A primeira coluna será o vetor B. A segunda coluna é a segunda coluna da matriz A. Menos 8 também. Agora, vou tirar a segunda coluna da matriz A e colocar o vetor B. Então, vou fazer um determinante, cbind, a primeira coluna da matriz A permanece, e vou tirar a segunda e colocar o vetor B. Menos 8 também. Então, quem é o x1? Vai ser o D1, este determinante, dividido pelo determinante da matriz A, 1. E o x2 vai ser o D2, este determinante aqui, dividido pelo determinante da matriz A, 1 também. Solução do sistema, 1, 1. Se eu quisesse resolver este sistema utilizando a eliminação de Gauss, bastaria considerar este comando aqui, olha, Gaussian Elimination. E aí, entre parênteses, escreve a matriz A e o vetor B. Tenho aqui, olha, ele considera a matriz identidade e a solução 1 e 1. Eu posso especificar cada passo da eliminação de Gauss, colocando este comando aqui, olha, verbose igual a true. Vamos colocar e ver o que apareceu. Olha, então a matriz inicial, e aí ele vai colocando as operações elementares que ele fez. Primeira operação, segunda operação, terceira operação elementar, até chegar no resultado aqui, 1 e 1. Eu poderia também resolver este sistema linear utilizando a fatoração LU. Basta considerar o comando LU e, entre parênteses, escrever a matriz A. Então, eu vou chamar de F, essa fatoração LU, beleza? Olha, quando eu executo F,
ele me apresenta a matriz L e a matriz U. Agora, eu posso utilizar estas duas matrizes para resolver o sistema linear. Por exemplo, resolvendo Ly igual a B. Vou chamar, então, a solução de y. Solve a matriz L, que é dada por F cifrão L, sim, porque a fatoração LU eu chamei de F. Então, para acessar essa matriz L aqui, eu coloco F cifrão L. Então, solve L, B. Resolva esse sistema aqui, Ly igual a B. Tenho o vetor y. Agora, eu resolvo o segundo sistema linear, o x igual a y. Basta acessar a matriz U, que é F cifrão U, e escrever solve, então, para resolver esse sistema. O x igual a y. A solução aqui será o vetor x, 1 e 1. Então, esses são os métodos diretos clássicos que a gente pode utilizar de uma maneira muito prática. Se você tem um sistema linear ax igual a b, você define a matriz A, define ali o vetor B. Basta você escrever o comando solve AB, ele já vai te dar a solução do sistema linear. Se eu fosse resolver esse sistema graficamente, eu iria isolar x2 em ambas as equações, ou seja, montar duas retas e esboçar o gráfico destas retas em um mesmo plano. Foi o que eu fiz aqui, olha. Chamei de f a primeira reta, então uma função de x, menos 3 meios x mais 5 meios. Na segunda equação, chamei de g, então uma função de x, meio x mais meio. Vou fazer o gráfico de f e g em uma janela, variando de menos 10 até 10. Com o detalhe de que na hora de fazer o gráfico da g, eu vou colocar aqui, olha, esse ADD igual a T, para ele adicionar um gráfico já existente. Ambos de cor vermelha. Vou fazer o abline para representar o eixo X e o eixo Y. E vou marcar a solução aqui, o ponto 1, 1, com o comando points. PCH é o símbolo, um círculo ali, cor preto. Vou rodar então a resolução gráfica. Temos aqui, olha. Então, a interseção das duas retas é a solução do meu sistema linear. Agora, para a gente observar os métodos iterativos que a gente trabalhou, de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, nós vamos fazer o seguinte. Vamos construir duas matrizes para receber as aproximações. Tenho interesse em fazer 15 interações de cada método. Então, a primeira matriz, Approx Jacobi, vai ser a matriz que vai receber as aproximações do método de Gauss-Jacobi. Então, uma matriz com 15 linhas e 2 colunas. E a mesma coisa, uma matriz com o nome de Approx-Seidel, para receber as aproximações do método de Gauss-Seidel. Uma matriz aí de 15 linhas e 2 colunas. Vou definir essas duas matrizes, ok? Tenho interesse em investigar o comportamento aí dessas iterações, então eu vou fazer um chute inicial, uma aproximação inicial bem longe aí dessa interseção, será o ponto 1000, 1000. Então, vou definir a aproximação inicial, vou fazer uma matriz com os valores 1000, 1000, 2 linhas e uma coluna. Será o x0. Olha aqui, x0, 1000, 1000. Agora eu vou fazer um novo gráfico para marcar aí a solução exata e essa aproximação inicial. Então, plot f de menos 1000 até 1000, que é a primeira equação. Plot g de menos 1000 até 1000. Vou fazer o eixo x e o eixo y com o comando abline. E vou marcar aqui, olha, points. 1000, 1000, na coordenada 1000, 1000. Eu vou fazer um símbolo de mais, PCH igual a mais. Vamos rodar aqui para atualizar o gráfico.
Ok, então temos aqui a solução exata. Estou colocando uma aproximação inicial muito distante dessa solução, aqui o ponto 1000. E agora vamos fazer 15 iterações utilizando o método de Gauss-Jacob. Então, olha, for o i variando de 1 até 15, o que ele vai fazer? O método está implementado dentro do comando intersolve. Eu vou chamar de A. Então, onde eu vou guardar essas informações iniciais. Então, quando o i for 1, ele vai pegar aqui, olha, a matriz A, o vetor B do sistema AX igual a B, a aproximação inicial, que é o meu x0, método de Jacob, e o nmax, o número de iterações, ele vai ser o i. Então, quando o i for 1, ele vai fazer uma iteração. Beleza? Vamos fazer esse teste aqui. Olha. Se o i for 1, vou rodar o A. Menos 665 e o 500.5. Então, a cifrão x1, olha aqui, deixa eu rodar só esse código. A cifrão x1 é o menos 665 e o a cifrão x2, 500.5. Agora eu vou pegar essas informações e vou marcar no gráfico com o comando points, cor azul. Então, olha lá. Ele marcou, então, na primeira iteração do método Gauss-Jacob, o chute inicial era este. A aproximação está aqui. Agora eu vou guardar este ponto na matriz que eu criei ali em cima. Olha, então, aprox, Jacob. Na linha I, coluna 1, guarda aí o x1. Na linha I, coluna 2, guarda o x2. Vamos rodar aqui só para a gente ver. Olha, então quando eu rodo a minha matriz aprox Jacob, eu tenho aqui a primeira iteração. Então eu quero fazer isso considerando o i variando de 1 até 15. Então quando o i for 2, ele vai fazer 2 iterações e guardar a aproximação aqui. Depois, quando o i for 3, ele vai fazer 3 iterações e guardar a aproximação aqui. Objetivo, fazer 15 iterações e marcar todos esses pontos aqui no gráfico. Então vamos rodar novamente. Vou limpar o gráfico aqui. Ok. E agora eu posso rodar esse comando. Observe que no gráfico aqui apareceram todos os pontos, que são as nossas aproximações, e aqui na matriz eu tenho os valores. Com 15 interações, temos como uma aproximação 1.30 e o 0,77, utilizando o método de Gauss-Jacob. Sabemos aqui que a solução é o 1 e o 1 está próximo. Agora eu quero fazer o seguinte, quero fazer as mesmas contas utilizando o método de Gauss-Seidel. Então, vou limpar o gráfico. Aqui. O que muda? Só o método. Vou colocar Gauss-Seidel. A única coisa que mudou, vou rodar. Observe que as aproximações, elas ficam em cima desta reta. Parecem poucos pontos, é que eles estão muito próximos de 1 aqui. Olha as aproximações. A partir aí da décima aí, eu já tenho, olha, 103, 101, aí ficou indo perto do 11. Na 15ª, 09998, 09999. Então, esta foi uma apresentação de como utilizar aí métodos diretos e métodos iterativos para calcular aproximações para a solução. Os métodos diretos fornecem a solução exata, os métodos iterativos aproximações para um sistema linear. Agora você pode trocar esse sistema aí, pega um sistema de 3 equações, 3 incógnitas, 5 equações e 5 incógnitas, é só
fazer pequenas alterações aí, tá certo que a parte gráfica aqui você não vai conseguir. Só se for um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, você consegue fazer algo semelhante aí no espaço. A gente tem outros vídeos no canal que a gente faz essas contas, você pode dar uma olhada aí. Mas, de maneira geral, é bem tranquilo trabalhar com estes métodos para sistemas lineares. Agora vamos dar uma olhada como trabalhar o método de Newton para calcular aproximações para um sistema não linear. O sistema não linear que nós vamos considerar aí será este, olha. Primeira equação, x1² mais 5x1 mais 3 menos x2 igual a zero. E a segunda equação, menos x1² menos 5x1 mais 200 menos x2 igual a zero. Quero utilizar o método de Newton para calcular aproximações para as soluções deste sistema não linear. Então, aqui no software R, primeiro detalhe, vou pegar a primeira equação, vou isolar esse x2 aqui e fazer uma função com o restante, que fica só em função de x1, que eu vou chamar de x, e fazer o esboço aí dessa função no R. Então, olha aqui. F vai receber uma função de x dada por x² mais 5x mais 3. Observe que é o que sobra aqui, olha, quando eu isolo esse x2, pensa nele como sendo um y e o x1 como sendo o x. Então, eu vou ter x² mais 5x mais 3, beleza? Então, eu quero fazer o esboço desta função no R. Então, x² mais 5x mais 3, vou definir essa função. Vou fazer o gráfico dela de menos 20 a 20. Aqui o xlab, expression x1 e o expression x2 é para fazer x com um subscrito e o x com 2 subscrito. Isso no eixo x e no eixo y. Deixa eu rodar aqui para você ver o que acontece. Olha, x com um subscrito e o x com 2 subscrito. Tenho a função f que eu fiz em azul. Agora, vou fazer um abline horizontal vertical igual a zero para ser o eixo x e o eixo y. A mesma coisa com a segunda equação. Vou isolar o x2 aqui, ou seja, pretendo fazer uma função com menos x² menos 5x mais 200. Então, olha lá. Menos x² menos 5x mais 200. Vou chamar de g e vou fazer o gráfico dela em vermelho. Aqui está. Observamos duas interseções, temos duas soluções. Para calcular aproximações considerando o método de Newton, eu preciso instalar esse pacote, olha, NLEQ SLV. Então você instala esse pacote no seu computador, eu só vou carregar ele, ok. Primeiro passo, escrever o sistema não linear aqui no software R. Então o sistema vai ser uma função de x dada por y numeric 2, porque eu tenho duas equações. Y colchete 1 será a primeira, y colchete 2 será a segunda. Qual que é a primeira equação? x1² mais 5x1 mais 3 menos x2. Escrevo isso, olha. x1² mais 5x1 mais 3 menos x2. A segunda, menos x1² menos 5x1 mais 200 menos x2. Então, menos x1² menos 5x1 mais 200 menos x2. Fecha a chave aqui embaixo, roda este sistema. Ok. Com o sistema, agora eu preciso de uma outra informação, uma aproximação inicial. Eu vou considerar o cálculo de uma aproximação para essa primeira solução aqui. Então, eu vou dar como aproximação inicial, um chute inicial, o 10/100. Então, xstart, que é o nome que eu estou dando, vai receber 10/100. Vou marcar esse ponto ali no gráfico com o comando points. Então, points 10/100, cor preto ali. Beleza. Aqui é meu chute inicial. Agora, tranquilo. Método NLEQ-SLV, xstart, o chute inicial, sistema, o sistema que eu acabei de definir, método de Newton. Coloquei um parâmetro aqui, uma tolerância 0,00001. Vou rodar.
Observamos que ele calculou 7,73 para o x1, 101,5 aí para o x2. Posso pegar esse ponto e marcar ele no gráfico. Olha, 7,734745 e 101,5. Então, vou marcar utilizando o comando points em verde. Observe, ficou bem em cima da interseção. Então, uma boa aproximação. Para a outra solução aqui, basta um chute próximo dela. E aí, com isso, eu consigo calcular uma boa aproximação também. Existe todo um estudo que pode ser feito em cima dessa análise gráfica aí de um sistema não linear. Se você estiver interessado em construir uns fractais, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar na descrição aqui, que eu mostro como que a partir desse estudo eu posso gerar uma imagem fractal. E agora também vamos ver qual será o trabalho computacional 2 que vamos fazer. Bem, o nosso trabalho computacional 2 será o seguinte, então. Primeiro exercício, vamos considerar este sistema linear, 3x1 mais x2 igual a 2, 2x1 mais 5x2 igual a menos 3. A letra A, resolver graficamente. A letra B, considerando uma aproximação inicial, este vetor aqui, o 1000, precisamos fazer 10 iterações pelo método de Gauss-Jacob, apresentar os resultados em uma tabela e em um gráfico. E a letra C é a mesma que a letra B, porém o método é o de Gauss-Seidel. Então este é o primeiro exercício. E o segundo exercício nós vamos considerar este sistema não linear, e elevado a 3x mais 10x menos y igual a 0 e seno de x mais 40 menos y igual a 0. Na letra A, resolver graficamente apenas no intervalo 0, 2 e depois calcular uma aproximação para a solução. Então este é o trabalho computacional, você deve fazer ele e enviar em PDF lá pelo Moodle. Qualquer detalhe é só entrar em contato. Um grande abraço.